Olá, nossas boas-vindas a você. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos os nossos estudos do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós vamos estudar o capítulo 37, Reajuste. Mas antes disso, vamos fazer uma prece. Eu convido você que faça conosco uma prece. Senhor Jesus, aclara-nos o pensamento, permita-nos absorver estes ensinamentos vindos da espiritualidade maior, através do Espírito André Luiz, pela psicografia segura de Francisco Cândido Xavier, que possamos entender os desígnios de Deus, os ensinamentos de Jesus, explicados dessa forma romanceada das obras de André Luiz. Permita-nos colocar estes bons ensinamentos na prática do dia a dia. Muito obrigado, Mestre Jesus. Então vamos lá, né? Vamos iniciar o capítulo 37, que tem o título de Reajuste. Então vou começar a leitura, né? Para a gente fazer os comentários de tempos em tempos. Então, iniciando a leitura. Quando os amigos se afastaram, Clarencio cercou Zulmira de cuidados especiais, aplicando-lhe passes de reconforto. Então nós vamos lembrar que a Zulmira estava enferma, né? O enfermeiro Mário Silva, né? Acompanhado pela Antonina e o filho dela, né? Elas foram visitar aquele lar onde lá a Antonina estava, aliás, onde a Zulmira estava enferma, estava, né, se recuperando, né? Então, os três, né? O Mário Silva, junto com a Antonina e junto com o filho da Antonina, elas foram visitar o lar do Amaro, né? E a Zulmira, ela recebe também a visita do médico, né? E o médico constatou que o medicamento aplicado nela anteriormente não estava sendo benéfico, ela não estava tendo uma reação muito boa, ela não estava tendo reação, né? O caso dela era grave, né? E aí o médico decide por fazer uma transfusão de sangue. Aí foi a hora que o enfermeiro Mário Silva, ele aproveitou a oportunidade, né? E ele se oferece como doador. E aí ele vê extinguir-se, né, aquele seu antigo desafeto por Amaro, que ele tinha construído aquela questão toda com Amaro, né? Ele pensava que o Amaro tinha seduzido a Zulmira, porque a Zulmira era noiva dele, e nada disso aconteceu. O Amaro se aproximou da Zulmira depois que os dois tinham terminado, né? Então, o Amaro, vendo aquilo tudo, né? Ele acabou entendendo. O Amaro não, né? O Mário Silva, vendo tudo aquilo, ele viu que o Amaro era uma boa pessoa, né? Ele não provocou nada, nenhum desafeto que pudesse terminar o relacionamento dele com a Zulmira, né? E aí ele quis doar, né, o sangue, né, para a própria Zulmira, né, que precisava de um doador. E com isso ele se sentiu aliviado, sentiu a sua consciência aliviada, né, apesar da morte que o Júlio lhe causara, né, porque ele aplicou os medicamentos necessários no filho do casal, né, no Júlio, mas ele, de certa forma, desejou que ele morresse, né? E ele acabou desencarnando, e aí o Mário Silva ficou com aquele remorso, mas aí ele teve esse desejo de tentar reparar isso com relação à sua consciência. Aí doou o sangue para ela e ela começou a se reanimar, a melhorar, né? E aí, hoje, né, um capítulo que a gente está começando, né, eles foram lá visitar esse lar novamente. Bom, vou começar a ler o texto de novo, porque eu fiz os comentários aí, e para a gente pegar a sequência direitinho. Então, vou começar do início novamente, tá? Quando os amigos se afastaram, Clarencio cercou Zulmira de cuidados especiais, aplicando-lhe passes de reconforto. A injeção de sangue renovador
lhe fizera grande bem. Pouco a pouco, acomodaram-se-lhes os centros de força. Desde a desencarnação do filhinho, a pobre criatura não desfrutava tão acentuado repouso quanto naquela hora. Nosso instrutor recomendou a Odila preparar-se o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. Zulmira vê-lo-ia buscando energias novas. Enquanto nossa irmã se distanciava para o desempenho da missão que lhe fora cometida, o orientador falou otimista. Um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Íamos responder, mas a doente, a semelhante das pessoas na hipnose profunda, levantou-se em espírito, contemplando-nos surpresa. Aí é o seguinte, gente, a Zulmira, ela estava com um abatimento muito profundo. Por quê? Porque o filho dela havia desencarnado, ela estava sentindo a falta do Júlio, né? Então, a Zulmira, ela estava profundamente abatida, era por causa disso, da desencarnação do filho dela de 1 ano de idade. Não era por causa da obsessão da Odila, como anteriormente. Aí mudou a coisa, ela estava abatida sim, mas era um sentimento dela, né? Um sentimento de perda, né? Do filho que havia desencarnado. A Zulmira, naquele momento, ela já tinha o seu corpo medicado, né? Ela já tinha tomado os remédios, tomou a transfusão de sangue, então o seu corpo estava mais fortalecido, ela estava mais fortalecida fisicamente. E agora, com a ação dos benfeitores espirituais, ela irá se fortalecer espiritualmente. Então o corpo dela já estava mais forte, né? E agora o espírito Zulmira iria se fortalecer também com a ação desses benfeitores espirituais. Então, continuando aí o texto, o olhar dela, admiravelmente lúcido, falava-nos da sua ansiedade maternal. Clarencio afagou-a como se o fizesse a uma filha, rogando-lhe calma e fé. Desdobrava-se-lhe a preleção carinhosa quando partimos. Amparada em nossos braços, Zulmira volitou sem perceber. Então, Zulmira, se afastando do seu corpo físico, né, no estado de emancipação da alma, ou conforme muitas pessoas falam, em desdobramento, o espírito Zulmira, né, indo lá para o plano espiritual, ela volitou. Volitou quer dizer flutuava, né? Flutuava. E ela nem dava conta disso. Vamos lembrar, gente, que o André Luiz, depois que ele desencarnou, ele levou um tempão para conseguir volitar. E mesmo assim não foi muito alto, não. Lembra lá no livro Nosso Lar? Ele ficava até admirado de ver alguns espíritos volitando. E a duras penas, digamos assim, ele conseguiu volitar um pouquinho. Foi aos poucos melhorando isso. Mas, assim, curiosamente, né, a Zulmira, ela volitou e ela mesmo nem dava conta disso, que estava flutuando, né? Continuando aí, observei que o espetáculo magnificente da natureza não lhe feria atenção. Introvertida apenas a imagem da criancinha morta lhe ocupava a tela mental. Então, ela nem percebia que estava volitando, ela não percebeu aquela paisagem muito bonita, aquela paisagem espiritual maravilhosa se aproximando lá do Lar da Bênção, né, na colônia Nosso Lar. Ela não estava percebendo nada disso, porque a atenção dela estava no filho. Então, ela não conseguia perceber nada ao redor, né? E isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Essa condição, né? Que os espíritos, eles veem aquilo que interessa para eles, né? Então, era o filho dela, né? O Júlio, que ocupava a sua tela mental. Então, ela nem percebia, nem dava conta do resto. O Lar da Bênção mostrava-se maravilhoso. Flores de rara beleza coloriam a estrada e embalsamavam-na de suave perfume. Aqui e ali, doces melodias vibravam no ar. A glória fulgurante do céu induzia-nos à oração de reverência e louvor ao Pai Celestial. Mas a pobre mulher, que seguia conosco,
parecia insensível à excelsitude do ambiente, à face da tortura interior de que se via possuída, obrigando-me a reconhecer mais uma vez que o paraíso da alma, em verdade, reside onde lhe situa o amor. Então, quando a gente está atormentado, quando tem algo incomodando a gente não se sente bem, mesmo no lugar mais maravilhoso. Ela estava num lugar de plena harmonia, num lugar de altíssima vibração, e ela não estava se sentindo bem, mas era a questão dela, não era a questão do ambiente. É aquele negócio, né? O inferno, como está lá no livro Céu e Inferno, né? O inferno é um estado consciencial, é um estado da nossa consciência. Se a gente não está bem devido a alguma coisa, podemos estar no lugar mais tranquilo, no lugar de maior vibração do mundo, que a gente não vai se sentir bem. E da mesma forma, se a gente está com a consciência tranquila, né, está com estado de consciência elevado, pode estar num lugar até de difíceis condições que a gente se sente bem, né? Principalmente o espírito, né, que quanto mais evoluído ele é, menos interferência da matéria ele vai sofrer, né? Agora, olha só, gente, quem que não gostaria de estar num local onde vibra a harmonia, vibra a paz, como aquele, né, o lar da bênção. Então, apesar daquela beleza toda, a Zulmira não conseguia enxergar nada disso, porque a mente dela estava totalmente ocupada com seu filho Júlio, que havia desencarnado. Reparei que, para a devoção afetuosa de Zulmira, não importava o rumo. Qualquer indagação perante aquela ternura atormentada resultaria inútil. Creio que, se ao invés da refulgente luz do lar da bênção apenas víssemos trevas, para aquele espírito agoniado de mãe, o quadro seria de verdadeiro paraíso, desde que pudesse reter nos braços o filhinho inesquecível. Então a vontade dela, o desejo, a vontade, a fixação dela era reencontrar com o filho que havia desencarnado. Então aquilo era o que importava para ela, o restante não importava mais, né? Ela estava com aquilo na mente. Quem poderá definir com exatidão os indevassáveis segredos de Deus que colocou nos corações que amam? Quando penetramos o berçário, onde o menino repousava sob a abnegada vigilância de Odile e Blandina, a sofredora mãezinha tentou arrojar-se sobre a criança sonolenta, sendo delicadamente advertida por nosso orientador, que a sustentou paternal, asseverando: Zulmira, não perturbes o pequenino se o amas. É meu filho, bradou, semi-desvairada. Não ignoramos que Júlio se asilou na terra, em teu regaço, e por isso fomos teus companheiros na presente viagem, para que amenizes a tua dor. Entretanto, não admitas que o egoísmo te assombre a alma. Certamente o carinho materno é um tesouro inapreciável. Contudo, não devemos olvidar que todos somos filhos de Deus, nosso eterno Pai. Acalma-te. Pede ao Senhor os recursos necessários para que o teu devotamento seja um auxílio positivo ao pequenino necessitado. Nossos filhos, aí pessoal, a gente precisa entender que ela ainda estava numa posição meio egoística, né? Eu quero ver o meu filho, não sei o quê. Mas se a gente raciocinar, o Júlio também ele foi filho da Odila numa encarnação anterior. E aí fica claro, né, que os nossos filhos, eles não são nossa propriedade. Como diz aí, né, Khalil Gibran, né, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida, né? Os nossos filhos são espíritos. Nossos filhos são espíritos, não são propriedade nossa. Como havia pouco tempo que o Júlio tinha desencarnado, ele poderia sofrer influência dos sentimentos da Zulmira. Então a Zulmira estava só com a fixação nele, né? É meu filho, é meu, eu quero vê-lo a qualquer custo. Eu estava com aquele sentimento de posse, um sentimento, aos olhos espirituais, egoísticos, né? E o Júlio
tinha desencarnado muito recentemente, ele estava ainda num estado de recuperação, de adaptação. Então, ele ainda estava no estágio, embora ele já tivesse o seu perispírito recomposto, mas ele estava no estado de assimilação, né? A densidade do plano espiritual. Ele estava ainda em adaptação. Então, aquelas vibrações da Zulmira podiam afetar negativamente ele, né? E ela, né, a Zulmira, ela não sabia que aquele Júlio, que ela falava que é meu filho e tal, é o mesmo que desencarnou por negligência dela. Que é o mesmo que foi o filho da Odila. Entendeu a questão? Então, ela não tinha esse conhecimento ainda. Então, vamos lá, vamos continuar. Tocada por essas palavras, Zulmira desfez-se em pranto. Enlaçada afetuosamente por Odila, que tentava soerguer-lhe o ânimo, reconheceu a primeira esposa de Amaro e a recordou a luta que haviam atravessado quando do afogamento do pequeno irmão de Evelina. Então, olha só, o Júlio tinha 1 ano de idade, ele ainda estava ainda na fase infantil, no plano espiritual, né? Então, ele não tinha noção ainda do que se passava, né? Ele estava num berçário, ele não sofria mais, né? Porque ele já estava quites com a lei, né? Mas aquele Júlio, né? Ele foi suicida. E Zulmira, ela desencarnou perturbada por problemas sexuais. Então, olha só, não eram espíritos evoluídos. O Júlio, ele estava lá, recuperado, já não sofria mais, mas ele era um espírito suicida, né? E a Zulmira também, naquela época do Paraguai, ela desencarnou perturbada por problemas sexuais. Lembra como é que ela desencarnou? Ela desencarnou atropelada pela charrete do Armando, que era o Amaro, né? Então, esses espíritos, dentro, né, desse elenco de personagens, desse personagem que a gente está estudando, a Zulmira e o Júlio, eles estão numa das piores condições espirituais entre esses espíritos que a gente está estudando. Não estão numa condição espiritual muito legal, né? Porque eles têm né, esse estado psíquico, ou tinham, né, esses estados psíquicos muito desequilibrados. Já o Mário Silva, que é o enfermeiro, ele estava, digamos assim, no estágio intermediário. E o Amaro e a Antonina, eles estavam em condições melhores. Eles já estavam em condições melhores, já tinham desenvolvido a sua religiosidade, embora o Amaro na filosofia católica, Antonina na filosofia espírita, mas eles já estavam mais espiritualizados, né? Então estavam em condições melhores de equilíbrio psíquico. Então, retornando aí ao texto, o remorso voltou a refletir-se-lhe na mente e atribulada exclamou: Odila, perdoa-me, perdoa-me. Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me de teu filhinho. Hoje pago com lágrimas minha deplorável displicência. Ajuda-me, querida irmã. Sê para o meu Júlio a guardiã que não fui para o teu. A interpelada acariciou-a compadecidamente e ajuntou: tem paciência. A aflição é um incêndio que nos consome. Paguemos à vida o tributo da conformação na dor, para que sejamos efetivamente dignas do socorro celestial. E beijando-a nos olhos, aduziu: enxuga as lágrimas que te fustigam inutilmente. A serenidade é o nosso caminho de reestruturação espiritual. Não te reportes ao passado. Vivamos o presente, fazendo o melhor ao nosso alcance. Agora, porém, que sofro as agruras da minha prova, afetuou Zulmira em tom amargo. Penso em teu anjinho. Odila, cochegando-a de encontro ao peito, aduziu-a para mais perto do menino adormecido e, indicando-o, aclarou satisfeita. Então,
Olha só, esses espíritos aí, né? Eles não se lembram de nada que aconteceu na época do Paraguai. A Zulmira não sabe que o Júlio, aquele Júlio ali, é o mesmo filho de Odila e é o mesmo daquela época da Guerra do Paraguai, né? A Odila diz a ela para não, né, ficar olhando para o passado. Não ficar olhando só para o passado. É para olhar para o presente, visando o futuro. Então o passado já passou, não fica preocupada com esse negócio só do passado, não fica com a sua mente presa no passado. O negócio é agora, é o presente, é o que a gente pode fazer daqui para frente, com vistas ao futuro, né? Então vamos lá. Ouve, meu filhinho também é o teu Júlio, de hoje. Aliás, ouve, meu filhinho também é o teu. Júlio de hoje é o nosso Júlio de ontem. Pesados compromissos com o pretérito obrigaram-no a aceitar as dificuldades do momento. Em nosso aprendizado de agora, teve existência frustrada por várias vezes, a fim de valorizar com segurança a bênção da escola terrestre. Ante a companheira perplexa, acrescentou convincente: o corpo de carne é uma veste que o nosso Júlio usou de 2 modos diferentes por nosso intermédio. E sorrindo, como vemos, somos 2 mães partilhando o mesmo amor. Notávamos que Zulmira, admirada, estimaria algo perguntar, mas porque o choque da revelação como que lhe mobilizara a garganta. No imo da alma, de certo algo lhe alterara o campo emotivo. Secaram-se-lhes as lágrimas, ao passo que o olhar se lhe fazia mais brilhante. Afigurava-se-nos uma estátua viva de intraduzível expectação. Sem resistência, deixou-se conduzir pelos braços de Odila até um leito próximo para ajustar-se ao repouso preciso. Agora sim, pensava surpreendida. Começava a compreender. Júlio, prematuramente expulso da experiência material pelo afogamento, ao mundo tornara em nova tentativa que redundara em frustração. Por quê? Por quê? O pensamento dolorido intentava penetrar os segredos do tempo, arrastando-a ao passado remoto, mas o cérebro doía-lhe dilacerado. Realmente, não lhe seria possível, naquelas circunstâncias, qualquer incursão no domínio das reminiscências, mas percebia, enfim, a bondade interna que reúne as almas dos mesmos laços de trabalho e esperança do caminho redentor. Lembrou a animosidade fria que experimentara por Júlio logo após os seus esponsais e o manifesto ciúme que nutria diante das atenções que Amaro lhe dispensava, e reconheceu que a providência divina, ligando ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos. Agora sentia por ele inexpressível carinho e iluminado amor. De espírito assim transformado, via em Odila não mais uma rival, mas a benfeitora, que sem dúvida lhe seguira de perto a transfiguração. Enlaçou-se a ela em pranto silencioso, qual se lhe fora filha, a ocultar-se nos braços maternais. A primeira esposa de Amaro, a Odila, né? A primeira esposa de Amaro, imensamente comovida, correspondia-lhe às manifestações afetivas, afagando-lhe os cabelos. Convém-lhe o repouso, afirmou Clarencio amigo. Qualquer recordação agora lhe agravaria o conflito mental. Odila desembaraçou-se da companheira, deixando-a sós no descanso justo e seguiu-nos. Bom, aí, gente, a gente percebe aqui, a gente já comentou isso em vezes anteriores, mas volta à tona esse assunto, né? Não é tudo o que pode ser revelado, né? Não são todas as coisas
tudo aquilo que a gente fez aí no passado não pode ser nos revelado imediatamente. Né? Não pode ser revelado imediatamente. As coisas têm um tempo para ser revelado. Porque se tudo que a gente fez, se todas as situações que a gente viveu no nosso passado, de encarnações anteriores, aí nos fosse revelado de imediato, a gente podia entrar em colapso mental, digamos assim, né? Ia nos desequilibrar psiquicamente. A gente precisa crescer espiritualmente para aguentar as revelações do que a gente mesmo aprontou em encarnações anteriores. A Zulmira, olha só, ela ficou chocada com poucas revelações. E ela nem sabe o que aconteceu na época do Paraguai. Isso já desequilibrou ela, imagina só. Né? Porque, assim, olha só, porque o Amaro, ele está mais equilibrado. Por que o Amaro, né? Ele está mais equilibrado do que a Zulmira? Porque ele se agarrou a uma fé, ele desenvolveu a sua religiosidade, e ela não, né? E aí aqueles espíritos, né? Eles ficarão algumas horas no lar da bênção para se refazerem, né? Para refazer o seu perispírito, né? E depois voltarem ao corpo físico. Então precisaria ficar um pouquinho mais lá no lar da bênção. E com aquelas boas vibrações, com aqueles tratamentos espirituais, iam refazer o seu perispírito, para depois voltar com o perispírito mais revigorado, com mais força, mais determinação, mais coragem, voltar para o corpo físico que já estava. Então, voltando aí para o texto, para o nosso livro, vamos continuar aí. Despedindo-nos, o instrutor aconselhou fosse Zulmira mantida no berçário mais algumas horas. Desse modo, o corpo denso seria mais amplamente beneficiado pelo sono reparador. Voltaríamos para conduzi-la à residência terrestre, de maneira a garantir-lhe, tanto quanto possível, as melhoras gerais. Afastamo-nos, assim, para regressar em breve. Com efeito, transcorrido o tempo que o nosso instrutor julgou indispensável, tornamos ao lar da bênção para restituir nossa amiga ao ninho distante. O relógio marcava 9 da manhã, quando a enferma, sob nossa vigilância, despertou no corpo físico. Zulmira, retomando o equipamento cerebral mais denso, não conseguiu articular a lembrança da excursão que se lhe afigurou. Então, delicioso sonho. Ela passou, gente, por um estado que a gente geralmente passa todas as noites, que quando a gente dorme, né, no período do sono físico, o espírito ele pode se sair do seu corpo físico e ir a outros lugares, né? E algumas das vezes a gente pode ter um sono reparador quando a gente vai em bons locais, ou um sono mais complicado, que às vezes a gente acorda mais cansado do que dormiu, né? Isso quer dizer que a gente foi a lugares de vibrações não muito boas, né? Mas no caso dela, ela foi a lugares de excelentes vibrações e quando retornou ao corpo, né, após aquele sono reparador, porque foi um sono físico reparador e um sono espiritual também reparador, né? Como isso também acontece, gente, nas desencarnações. Quando o espírito desencarna, ou seja, ele se desliga definitivamente daquele corpo, ele vai para o estado de espírito, geralmente, né, ele vai para um estado de perturbação, um estado de sono, e vai refazer o seu corpo espiritual nesse estado. Acontece com quem desencarna também. Mas no caso dela, ela não havia desencarnado, ela ficou durante algum período lá naqueles lugares de boas vibrações, recebendo um tratamento espiritual e refez o seu corpo espiritual. Mas ao retornar ao corpo físico, ela não teve a lembrança do que se passou nessa, digamos assim, nesse desdobramento espiritual. O cérebro físico não ia registrar isso, não registra. Registra com vagas lembranças, registra algumas sensações, registra vagas lembranças, e ela ficaria com a impressão de que aquilo foi um sonho, não registrando tudo, mas talvez alguma parte, como, por exemplo, ela ter reencontrado o filho, né? Que aquilo era o que estava na fixação mental. Então ela vai lembrar que sonhou
que reencontrou o filho, né? É o que se passa, geralmente, no nosso estado de sono. Então, voltando aí para o livro, guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte, e semelhante certeza lhe restaurara a calma e a confiança. Sentia-se mais leve, quase feliz. Evelina, atendendo-lhe o chamado, identificou-lhe as melhoras, rendendo graças a Deus. A jovem contente trouxe Antonina e Lisbela ao quarto. A viúva chegara cedo com a filhinha, com o melhor desejo de cooperar. A doente saudou-as, satisfeita. Recordava-se de modo impreciso da noite anterior e agradeceu o cuidado de que se via objeto. Aceitou o café substancioso que lhe foi trazido e tão reanimada se sentia que, sem qualquer cerimônia, confiou a Antonina as impressões renovadoras de que se via dominada. Ali, gente, a Zulmira, ela vê em Antonina uma amiga, um coração confidente. E Antonina e Lisbela trazem harmonia para aquele lar, né? Voltando aí, permanecia convicta de que vira Júlio e abraçara-o. Onde e como? Não saberia dizer, mas o contentamento que a felicitava era bem o testemunho de que recolhera naquela noite de benefícios reais. Felizmente, a transfusão de sangue foi coroada de pleno êxito, exclamou Evelina encantada. Sim, disse Antonina, concordando. A providência terá sido das mais proveitosas. No entanto, estou certa de que Dona Zulmira terá reencontrado o filhinho no plano espiritual, readquirindo novo ânimo da luta. Então, a Antonina, que era espírita, já disse a versão espírita, né? Já disse o nosso aprendizado espírita, já contou para ela, né? Que a gente, durante o sono, a gente pode reencontrar os nossos entes queridos. E geralmente isso acontece, e aconteceu no caso dela, né? Então, a Antonina falou isso para ela: olha, você, no seu estado de sono, você foi lá e reencontrou o Júlio, né? Lá no plano espiritual. Aquela afirmativa, né? Aquela asserção confiante, foi registrada pela enferma com sincera alegria. A senhora julga então possível? Indagou a dona da casa de olhos faiscantes. Como não? Aduziu Antonina confortada. A morte não existe como a entendemos. Do além, nossos amados que partiram estendem-nos os braços. Tenho igualmente um filho na vida maior que vem sendo para mim precioso sustentáculo. A enferma demonstrou invulgar interesse na conversação. Há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé, e Antonina era uma fonte irradiante de otimismo e firmeza moral. Evelina e Lisbela retiraram-se para o interior da casa, atentas à limpeza doméstica, e as duas amigas passaram a mais íntimo entendimento. A colaboração de Antonina fora realmente providencial, porque ao deixarmos o domicílio do ferroviário, reparamos que Zulmira, de alma restaurada ao toque de novas esperanças, mostrava no rosto a tranquilidade segura de abençoada convalescença. É isso, né? Quer dizer que Antonina, ela acompanhou Clarencio lá no Lar da Bênção, onde esteve com seu filho Marcos, lembra disso? Né? A Antonina, né? Olha só, ela também tinha visitado o Lar da Bênção há tempos atrás, onde ela reviu o seu filho Marcos, que estava no mesmo lugar que Júlio. Né? Lembra disso, gente? A gente estudou isso aí em capítulos anteriores, né? Então, olha só, elas têm algum envolvimento também espiritual, né? E deixa eu ver o tempo aqui. Como nós estamos aqui só há 34 minutos, dá para a gente fazer mais algumas reflexões a respeito desse capítulo, né? E reflexões que são muito importantes para nós. Então, olha só, uma das coisas que a gente percebeu nesse capítulo é o desequilíbrio psíquico da Zulmira em relação à desencarnação do seu filho. O Júlio, né, filho dela, desencarnou e ela ficou profundamente
desequilibrada psiquicamente, né? Aí a gente traz aqui essas reflexões, vamos supor, se a gente se desequilibrar a esse ponto que Zulmira chegou, pela desencarnação de algum ente querido, que consequências esse desequilíbrio ele pode ter com relação ao desencarnado? Entendeu a pergunta? Que consequente esse desequilíbrio nosso de quem ficou aqui, né? Esse desequilíbrio psíquico devido à desencarnação de alguém, o que isso pode levar para o desencarnado, né? Aí a gente precisa raciocinar o seguinte, né? Que o nosso pensamento e a nossa vontade, isso aí tem um grande poder de ação. O nosso pensamento, a gente pensou, a gente já materializa isso no plano espiritual, né? Então, o nosso pensamento e a nossa vontade, ela vai muito além do que a gente imagina na esfera espiritual, né? Do mesmo modo que a prece que a gente faz, ela vai chegar ou pode chegar ao desencarnado como um refrigério. Alguém que desencarnou, a gente faz uma oração. Claro que quanto mais sincera, melhor. A gente faz uma oração, ela vai chegar nesse desencarnado como alguns minutos, né? Alguns momentos de refrigério para ele. Então, da mesma forma que a oração chega ao desencarnado, né? Levando alívio aos possíveis sofrimentos que ele possa ter, o nosso desequilíbrio psíquico, nessa nossa revolta porque desencarnou, a gente fica chamando, não, fulano não tinha o direito de fazer isso comigo, né? Volta, não sei o quê. Essa falta de resignação, né, que leva a esse desequilíbrio psíquico, também, né, esse desequilíbrio de forma de apego, né, um apego excessivo, ou mesmo de desespero, isso também chega lá no mundo, é projetado no mundo espiritual e vai atingir aquele espírito que a gente está pensando, ao desencarnado. Vai chegar até ele como dardos, como flechas que estão atingindo aquele espírito e vai aumentar o sofrimento dele, né? Porque essas vibrações negativas, elas podem causar ao desencarnado, se o desencarnado ainda não tiver num estado, né, numa situação de equilíbrio, como era o caso do filho da Zulmira, né, isso vai causar ele um maior desequilíbrio ainda, agravando-lhe o seu sofrimento. Então, se ele passa por um estado de sofrimento, vai agravar. Se o espírito que desencarnou não tiver um determinado equilíbrio, e quem ficou aqui na Terra tem esses pensamentos de posse, de apego, né, isso vai chegar lá nele e vai agravar o sofrimento. Então, é isso que acontece com o desencarnado. Por isso que a gente precisa entender que a desencarnação é uma coisa natural, é da natureza. Todo mundo que nasce morre. Isso faz parte da natureza. Morte não tem nada a ver com vida. Vida é outra coisa, gente. Morte é o contrário, o antônimo, né? O contrário de nascimento. Morte é o antônimo de nascimento, não é de vida, não. Vida é outra coisa, a vida não se acaba. É outra coisa completamente diferente, né? Então é isso que pode causar ao desencarnado. E aí vamos fazer essa mesma pergunta para o encarnado, que assim se posiciona. E que consequência esse desequilíbrio psíquico, né? Esse apego exagerado, né? Essa falta de resignação perante a desencarnação de um ente querido, o que isso pode causar para o encarnado agora? Né? O encarnado que age dessa forma, ele tem agravado a dor pela separação. Nós espíritas sabemos que é uma separação temporária, mas aquele encarnado que age dessa forma vai ter essa dor agravada, né? E pode se desequilibrar espiritualmente. Por isso que é importante a gente saber o espiritismo, a gente viver, porque só saber não adianta, a gente tem que vivenciar a doutrina espírita, porque ela nos dá a real compreensão do significado dessa separação, né? Que vai demonstrar, né? A gente vai entender o caráter temporário da nossa encarnação e isso vai nos possibilitar, né, uma consolação, né?
uma consolação na certeza da vida futura, na certeza do reencontro, se aquelas pessoas forem espíritos realmente afins, né? Então, olha a consolação que a doutrina espírita nos dá, né? E aí, deixa eu ver o nosso tempo aqui, ainda tem mais uns minutinhos, né? E outra coisa que está muito presente nesse capítulo de hoje é a respeito do remorso. E a gente faz as perguntas para a nossa reflexão. Quais as consequências do remorso? E aí? Será que remorso vai resolver alguma coisa? Ah, eu fiz uma coisa que não deveria fazer. Estou com remorso. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar, né? Mas aí, analisando o remorso, gente, o remorso é um estágio intermediário entre o reconhecimento da culpa e o arrependimento. Então, o remorso está ali no intermediário, né? Entre reconhecer a culpa e o arrependimento. Onde o desejo de reparação não se encontra ainda consolidado. Então, no remorso, a gente não tem o desejo de reparar aquela falta que a gente cometeu, né? É um estágio intermediário entre a culpa, né, e o arrependimento, né? A consequência do remorso, para o espírito, ela é negativa. O remorso não é uma coisa positiva, né? Por que ela é negativa? Porque ela nos leva à paralisação. Ah, eu estou com remorso, estou chorando, estou com remorso. Você vai ficando naquilo, não vai adiantar nada a gente ficar paralisado, né? O espírito, com remorso, ele fica preso ao erro por um sentimento de culpa, o que impede de perceber o caminho para a sua retornada evolutiva, né? Aí, nesse estado, ele não vai ver perspectiva alguma. Não tem, e vai manter aquele padrão vibratório de baixa elevação, né? E essa situação do remorso geralmente vai levá-lo à enfermidade. Inicialmente, uma enfermidade psíquica, e depois isso se somatiza no corpo físico. Então, ele gera uma enfermidade psíquica que, persistindo, né, esse estado aí por mais tempo, vai poder somatizar isso no corpo físico, que foi o que aconteceu com Zulmira. Não foi exatamente isso que aconteceu com a Zulmira. Mas aí vem para a nossa reflexão também, né, uma pergunta que a gente faz. Como é que nós podemos sair desse sentimento? Como é que nós podemos nos livrar desse sentimento de remorso? Porque nós falamos das consequências. Agora vamos apresentar a solução também na visão espírita, para a gente poder concluir esse capítulo dessas nossas reflexões. Então, como é que nós podemos sair, nos livrarmos desse estado de remorso? Não é? Aí é uma questão da nossa própria evolução. Os espíritos nos ensinam, conforme a questão 990, lá do Livro dos Espíritos, e outras questões seguintes, né? Então, os espíritos nos ensinam que o arrependimento é um passo decisivo. O arrependimento ele é necessário para nós. Ele é o primeiro passo, e é um passo decisivo que permite ao espírito sair daquele estado de estagnação, né? Sair daquele estado de remorso, que é um estado de estagnação, para retornar à sua evolução, para voltar ao seu estado de evolução. A partir do momento em que a gente se arrepende, a gente tem consciência que a gente errou. Não é? E se o espírito se arrepende e começa o processo de reparação, ele vai retomar o seu progresso, aí já está progredindo de novo. Então é necessário se arrepender, ou seja, se conscientizar de que errou, né? Aí ele começa o processo de reparação, né? É o reconhecimento da culpa que ele traz consigo, né? Um desejo de reparação e mudança de rumos. E para nos livrarmos dos males que o sentimento de remorso pode nos causar, é necessário
que reconheçamos a culpa, nos arrependamos e reparemos o erro. E não importa em que momento isso ocorra, mas preferencialmente o mais breve possível. Isso deve ocorrer o mais breve possível. A gente deve fazer por onde isso ocorra o mais breve possível. Mas não importa o momento, ele pode ser inclusive depois que a gente desencarnar, pode ser inclusive lá no plano espiritual, como nós vimos que aconteceu com Odila, né? Enquanto ela não se arrependeu, ou seja, enquanto ela não se conscientizou que errou com relação à lei divina e não abriu a sua mente para procurar reparar aquilo de alguma forma, ela estava naquele processo obsessivo. Então, mesmo lá no plano espiritual, ela se arrependeu, que foi o primeiro passo. E agora ela já está fazendo, né, promovendo o segundo passo, que é fazer alguma reparação. E antes disso tem a expiação, que o Odila já estava sofrendo a expiação lá, porque você ficar obsediando alguém é um estado de sofrimento espiritual muito grande. Né? Não somente para quem está sendo obsediado, para o obsessor também, que ele fica preso. Ele fica até mais preso do que obsediado. Né? Fica ligado nele ali. Né? Então, a Odila, ela se arrependeu de estar naquela prática obsessiva sobre Zulmira e iniciou a reparação do erro. Como? Auxiliando a Zulmira na sua recuperação. Se transformando, digamos assim, numa observadora, praticamente uma protetora, não era uma protetora, mas uma pessoa que estava presente naquele lar ali, com o objetivo de ajudar. Ela ainda não era um espírito evolutivo, então não tinha condições dela mesmo proteger e auxiliar diretamente aquelas pessoas, mas ela ia procurar os amigos espirituais mais evoluídos para fazer essa tarefa, ia procurar Clarence, qualquer coisa que ocorria lá, ela, opa, vou chamar Clarence, vou chamar a equipe espiritual aí, né? Então isso demonstra, além do arrependimento dela, ou seja, da conscientização que ela errou, mas agora já estava trabalhando no bem para reparar aquilo tudo. E a gente viu quantos de frutos benéficos que ela estava semeando e que também estava recolhendo, o estado de espírito dela já renovou toda a vida. Então a gente pode fazer isso no plano espiritual, mas a gente pode fazer isso aqui na Terra também, antes da gente desencarnar. Então o primeiro passo é o arrependimento. Aí a gente tem, né, essa expiação, né? E vamos fazer a nossa parte para procurar reparar. Se a gente não fizer nessa encarnação, a gente pode fazer depois que desencarnar, né? Mas é preferível fazer o mais breve possível. Então ficam essas reflexões, tem outras para se fazer também, mas o nosso tempo aí já está se esgotando, e fica para você também o convite de continuar essas reflexões aí em casa, tá? Depois que a gente encerrar essa transmissão, ok? E na semana que vem, nós, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui para mais um capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. Então, tenha uma ótima noite, um bom descanso, um sono reparador, que você, em espírito desdobrado, né, em estado de emancipação da alma, possa visitar bons lugares. Então, faça uma oração antes de dormir, mude o seu padrão vibratório. Caso alguma coisa, algo da sua consciência esteja te cobrando, né, vai lá, analisa, né, se for o caso de você visualizar que cometeu algum erro com relação às leis divinas, né, arrependa-se, ou seja, conscientize-se, porque é o primeiro passo para a nossa melhora. Né? É igual uma pessoa que está enferma, que está doente. Reconhecer que está doente é o primeiro passo para que você possa promover a cura. Se você achar que não tem doença nenhuma, você não vai fazer nada a respeito, a doença vai tomando conta. Né? Então vamos lá. Desejamos aí uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana, que a gente possa ter muita energia, muita força, muita coragem para prosseguir na nossa trajetória. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, agradecemos essa oportunidade de estudo, esses momentos de aprendizado, de reflexão, e pedimos que possamos continuar nessas vibrações benfazejas, emanadas pelo alto, pelos espíritos do bem, que nós, nossa família, aqueles entes que nos são caros,
E também aquelas pessoas que ainda estão em estado de sofrimento, que sofrem, que estão nos hospitais, nas cadeias, que estão atravessando por momentos de provação, momentos de expiação, que possam ser aliviadas nesses momentos, que possam também ter refrigério, como nós também já tivemos inúmeras vezes. E pedimos que nos oriente sempre, que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, até a semana que vem.